Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Sejam bem-vindos aí a mais um ExpoCon Cast, que é o podcast da ExpoCon, que está agora trazendo grandes insights e falando muito sobre e-commerce, sobre tecnologia, marketing digital e, claro, sobre inovação de mercado. Eu sou Pedro Scripilite, mentor, consultor, com alguns anos de mercado, e hoje, nesse episódio, estou com um cara que foi até engraçado porque somos grandes amigos fora dos palcos, né? E é um cara que eu admiro muito pela história, que é o Roger Sabag, CEO da ViaMia, uma marca que tem uma história maravilhosa para quem não conhece. Então a gente trouxe aí o Roger para compartilhar um pouquinho dessas experiências e falar um pouquinho da marca também. E Roger, eu acho que para a gente já começar nesse bate-pronto de apresentação e a gente tem intimidade para ser um bate-papo muito mais descontraído, tem aqui um roteiro, mas eu vou levar do jeito que a gente sabe bastante. Me fala um pouco da ViaMia, desse jeito carioca, dessa tradução, como é que é traduzir o jeito carioca e, óbvio, vender isso para o Brasil todo e até para fora do Brasil. Tudo bem, pessoal? Prazer enorme aí estar nesse podcast, principalmente aí com o meu mentor. Ele é meu mentor, meu guru digital. Essa história do DNA carioca vem bem carregado mesmo, porque eu acho que a ViaMia é o que é, por conta do nosso nascimento 25 anos atrás, numa feira de moda, Babilônia Feira Hype, onde a gente aprendeu tudo que a gente sabia com as nossas clientes, naquele microsistema na zona sul do Rio de Janeiro, aprendendo a fazer produto direcionado para um público super, mega, ultra exigente e que não sabia esse público, mas ele queria novidade mesmo. E a gente trouxe novidade, cor, alto astral, em acessórios diferentes do que tinham na época e culminou hoje aí em um crescimento bem grande, em um projeto de franquia gigantesco e no nosso digital, desde 2010 aí, você conhece muito bem, talvez até melhor do que eu. E é legal, acho que assim, a gente comentar, para quem não é do Rio de Janeiro, a Feira Hype foi um evento que trouxe grandes marcas para o mercado, né, Roger? Há 25 anos atrás, para quem não sabe, era um evento que tinha uns estandes, né, pequenininhos e depois foi crescendo e que nasceu grandes marcas e a ViaMia, como o Roger falou, está aí há 25 anos trazendo essa cultura que é muito legal e, como ele falou, eu acompanho um pouquinho, né, e sou muito fã dessa marca. E a gente sabe que moda é comportamento. O consumidor está cada vez mais exigente, a gente sabe disso. A gente tem presenciado mudanças, principalmente quando a gente fala de omnichannel, de propósito. Como é que você traz esse DNA da ViaMia para esse tipo de propósito, para esse tipo de engajamento com o teu público e com o teu cliente? Eu acho que muita coisa mudou, Pedrão, desde que a gente fundou a marca lá atrás. Da nossa fundação, no 5º ano ali, foi quando a gente entendeu que tinha que transformar um negocinho de 4 metros quadrados ali, mas que já tinha umas 5 lojas, que ninguém conhecia, mas que todo mundo conhecia, numa marca. E marca você tem que ter pilar. E a gente já sabia que tinha vários pilares e várias características importantes. Então eu acho que o que a gente trouxe de lá para cá foram pilares sólidos de proximidade com a cliente, de feminilidade, de cor e de muito astral. Isso a gente fez, isso a gente trouxe de lá para cá. O que mudou muito de lá para cá também? A gente era mais simplista na criação de qualquer projeto. E eu acho que quem ainda não assistiu esses 20 minutos de papo que eu acabo de fazer aqui na Expo... Que, aliás, foi sensacional, pessoal. Se conseguirem ver o vídeo, eu cheguei aqui na hora que ele estava entrando no palco, foi ótimo. E realmente tem a ver com a marca e é o DNA da marca. E eu já soube que o vídeo está disponível no site da Expo.com, então acho que vale a pena conferir, porque ali tem um pouquinho de para nós da ViaMia teoria, para o mundo, para o mercado insight, que a gente não tem o menor egoísmo de guardar as 7 chaves, porque não acho que isso é uma diferença estratégica. A diferença estratégica é como se aplica isso.
Então a gente tem hoje tipo um mantra dentro de casa, que são os 7 Cs, né? A gente sempre se preocupa, tenta sempre se colocar como a gente fazia 25 anos atrás, no lugar da nossa cliente para fazer qualquer projeto, para fazer qualquer produto, para fazer qualquer campanha de marketing, curadoria, comodidade, comunidade, causa, né? Sua marca tem causa própria, o seu negócio tem as próprias causas que transformam o seu negócio numa marca. Comunicação bem feita. Eu acho que se você estiver centrado dentro de quais são os preceitos da sua marca, e é o que a gente faz isso hoje em dia, eu acho que você consegue trazer a sua marca para um outro patamar de excelência e você passa de fato a ser seguido por reputação. Às vezes a gente fica ali, cara, naquele vamos investir mais para aparecer mais. Não, é fazer certo para aparecer mais. É fazer coerente, é fazer consistente. É entregar dentro do seu site o que você está entregando na tua loja física. É entregar dentro da casa do cliente o que você está entregando na sua loja física. Então, se você tem verdade, você tem reputação. E reputação está muito acima de qualquer investimento em mídia que eu conheço. E eu acho que é até engraçado porque você falou de 3 coisas, e eu marquei aqui, que fazem parte até desse roteiro que a gente falou aqui, que é cores vibrantes, design de alma, que eu acho que é isso que vocês trazem um pouco quando você fala de DNA de marca, leveza e exigências de um mercado de moda que, né, a gente sabe cada vez vem numa questão muito grande de reputação. Então acho que é bacana que a gente fala de coisas que são relevantes, são importantes, o mercado tem exigido, o cliente tem exigido. E como é que a gente consegue transformar isso, que realmente é uma teoria que eu conheço a ViaMia, eu vou ao escritório da ViaMia, inclusive eu tenho, para quem não sabe, eu tenho uma cadeira exclusiva para ser usada no escritório do Roger. Essa é uma história que a gente tem sempre. E como é que você consegue, e aí óbvio, a gente fala da equipe ViaMia, porque não é só o Roger, né, é o time todo da ViaMia, trazer isso para uma performance comercial, para uma performance que, né, traga resultados, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente precisa vender, a gente é do varejo, a gente sabe que precisa, né, ter resultado. Como é que é isso? Como é que é juntar essa coisa, né, bonita, que eu, particularmente, já falei para ele que ele tem que lançar uma coleção masculina, mas ele não lança. Ele tem. Ele tem um chinelo que eu sou louco, que a ViaMia fez, as histórias, que eu sou louco para ter e não tem, porque só lançou número até 40 e pouco e o meu pé não adianta, não tem. Mas como é que é isso, Roger? Sim, é óbvio que eu conheço um pouco da pessoa Roger, dos seus irmãos, que são os seus sócios, e das pessoas que trabalham com você, mas eu acho que é legal para o pessoal, para os empresários que também estão nesses empreendimentos, crescendo a marca, trazendo marcas novas. Como é que é isso, cara? Juntar uma tendência, uma reputação, na parte também que a gente tem que falar de valor comercial, de exportação, de Brasil. Como é que é isso? Vamos lá. Eu acho que para a gente conseguir atingir tal objetivo comercial, acertar, né? Porque no final das contas, o que a gente quer nesse mundo capitalista é acertar. Tá bom, mas não é só acertar. Acertar acaba virando consequência quando você entende que pessoas ou negócios têm identidade própria. Estão muito longe de ser o Roger, o Andrei, a Dani, os sócios da marca, os diretores da marca, os gerentes. É um conjunto. E esse conjunto, você já até respondeu, são as pessoas. Eu costumo dizer que o nosso negócio é um castelinho. Calma. E cada colaborador, que já foram 2, já foram 5, já foram 10, já foram 30, hoje são talvez uns 100, cada um vai botando o seu tijolinho e vai construindo dentro dos preceitos da marca, né? Tem um que bota o tijolinho mais rápido, tem outro que está orientando o mais lento a ser um pouco mais rápido, enquanto tem outro que é mais certeiro, ele acerta melhor no tijolinho, e quando você vê,
o time unido, e você conhece o time, sabe que é unido, ele está acima de qualquer coisa nessa entrega. Se você não tem um time sólido, que consiga entender quais são as realidades da empresa, independente delas serem duras ou não, e muita gente sabe que, quando é duro tem que esconder. Não tem que esconder, você tem que abrir, ao contrário. Até porque também a responsabilidade se divide. Claro que existem tomadores de decisão, existem pessoas que estão ali seguindo o fluxo, né? Então eu acho que cada um, tanto o tomador de decisão, quanto o dono da caneta, quanto qualquer um que esteja dentro desse nosso fluxo, tem igual importância nesse crescimento estrutural do nosso negócio com pessoas. Perfeito. E aí você vê lá as festas que acontecem no escritório da ViaMia, as brincadeiras que acontecem lá, o clima informal, falei em alto astral e cor, isso veio lá de trás, está enraizado. A ViaMia se tornou em algo colorido, em algo alto astral, em um lugar legal para trabalhar. Quando isso existe e todo o ciclo está bem envolvido, né? E o ciclo são fornecedores, famílias. Eu acho que a gente consegue com mais facilidade atingir os objetivos comerciais, porque aí a gente acaba acertando melhor na estratégia e na construção de um produto. É legal falar de pessoas, que eu acho que é um ponto super relevante. E para quem tem o prazer de já ter ido numa loja ou já ter ido no escritório da ViaMia, realmente isso cara, é muito dinâmico, é muito bacana, todo mundo se fala, o pessoal se cruza, se cumprimenta, até na forma de vestir, dos próprios donos trazem isso, então é legal que a galera se espelha muito neles, né? Então, assim, isso é muito legal de ver, e dentro da loja também, que é um atendimento que eles trazem muito de primeira, falando de mercado, né, de varejo físico, né? E quando assisto podcast, eu gosto de escutar. Quando dão algum exemplo, eu vou dar um. Ótimo. A gente teve uma grande executiva que entrou como estagiária na empresa, e um dia ela entrou na minha sala chorando, dizendo que comprou plástico bolha para o e-commerce, isso foi em 2010, em São Paulo pela metade do preço. Eu falei, por que você chora então? Ela falou, porque eu não perguntei e acabou de chegar, porque existia um mínimo de 50 rolos e eu não sabia que 50 rolos não cabiam nem na minha casa, quiçá nessa sala comercial que a gente está. Tá bom, a gente vai resolver. Pensa em qual a solução. Então, 2, o plástico bolha foi metade do preço, mas o frete custou 10 vezes mais do que o plástico bolha, porque veio um caminhão para entregar esses 50 rolos. Então, eu acho que o mais legal... gostaram da história. Eu acho que o mais legal, Pedrão, é você também, para atingir os objetivos, empoderar. Porque legal. Aprender com o erro transformou essa menina, que na época era estagiária, numa grande executiva e gerente de toda a nossa criação. Você conhece ela? Eu conheço, eu ia falar isso, eu acho que eu conheço essa menina. Então eu acho que eu acho que a coisa linda do negócio humano é você dar papéis brancos para o teu time desenvolver ideias. Legal. Vou até aproveitar que é uma pessoa que a gente conhece, está grávida, né? Então vou mandar um beijo para Tuxa. Tuxa, você tem uma gravidez maravilhosa. Eu sei que você vai ver esse podcast um dia. Provavelmente seu filho já vai ter nascido. E é bacana que a gente vai ter uma recordação. Vamos continuar, eu acho que nessa pegada também de pessoas e comercial, e né, que a gente entra no cenário da ViaMia digital. Né? Vamos falar de Omnichannel, vamos falar de coisas que a ViaMia implementou. Acredito que tenha sido uma das grandes marcas que começou com esse... Né? Temos outras aqui no Rio de Janeiro, mas falando de ViaMia, que eu conheço bem o DNA de dentro, como é que foi fazer essa transição do físico para o online, trazer as vendedoras, trazer as lojas e, mais importante, para quem não conhece a ViaMia também tem uma rede de franquias muito grande. E como é que foi também loja própria? A gente sabe que é um tipo de trabalho. Como é que foi também trazer as franquias para dentro desse mundo omnichannel da ViaMia? E eu acho que o omnichannel, além do venda para o cliente, relacionamento com fornecedores também. Como é que você trabalhou essa parte, né? Óbvio que não estrategicamente, que a gente não pode abrir aqui, mas como é que foi trabalhar isso e trazer isso para o mercado?
Bom, eu sou muito envolvido com tecnologia, você sabe disso, eu amo. E eu escutei de alguém uma verdade enorme, que qualquer projeto acontece num ciclo nem sempre tão curto e às vezes num ciclo datado. Essa pessoa me falou, os projetos acontecem de 3 em 3 anos. Fiquei com aquilo na cabeça. Talvez não seja de 3 em 3 anos, talvez seja de 2 em 2. A gente está no meio ainda desse processo. A gente se lançou tardiamente no projeto Omnichannel por questões estratégicas mesmo, principalmente porque o nosso negócio é franquia. A gente ama franquia, a gente ama loja própria, a gente ama lidar com o cliente, a gente ama escutar da cliente. Então, o projeto Omni da ViaMia, ele veio para engrossar a venda do nosso franqueado e, como eu acabei de falar na palestra, atender a cliente como ela quer ser atendida. Se ela quer uma mala em casa, escolher o produto, tem a curadoria do nosso vendedor, vai entregar na casa dela. Se ela quer comprar online e receber na loja, melhor ainda. Então, a gente começou faseado. A gente deixou o mercado ir, viu alguns problemas, viu quais são os gargalos, viu muito saque explodir, que explode. Inclusive o nosso já explodiu algumas vezes. E aí foi aprendendo com aquilo para fazer o trabalho certeiro. Hoje, a gente já fez, obviamente, o rollout disso tudo, funciona muito bem, mas ainda limitados em algumas regiões. A gente ainda está limitado em raio. Por exemplo, a loja de Niterói só entrega para Niterói. Perfeito. E a gente está indo para o último passo, que é a loja entrega para qualquer lugar do Brasil. Sensacional. Então, a gente está, nesse momento, engajando o nosso franqueado a cuidar do estoque dele, porque não dá para ficar falando não para cliente, dá para falar uma vez, 2 já não dá. Então, a gente tem ali a nossa gestão de e-commerce sempre travando loja que não está conseguindo fazer o dever de casa. Perfeito. E agora a gente criou aquela consistência. O teste aconteceu, plataforma funciona, sistema funciona, embalagem funciona, tudo deu certo. Agora vamos rolloutar isso aí. Foi como a gente fez no nosso projeto de franquia. Foram 5 anos para aprender com 5 franqueados. Depois disso a gente explodiu para o Brasil. E é muito importante isso que o Roger falou, que às vezes muitas marcas, principalmente quando está começando, já quer rolloutar o projeto, sei lá, para todas as lojas, para toda e esquece essa ponta quando você tem franquia, que tem que ser uma ponta muito cuidada para que ele entenda que a marca tá te ajudando, tá trazendo, tá fazendo ele movimentar 360 o estoque dele, o cliente e tudo mais. Então acho que isso é um ponto muito importante do pessoal ouvir, porque isso é experiência na prática. A gente está falando de uma empresa que está há 25 anos no mercado e todo ano aí batendo metas e crescendo cada vez mais. A gente está chegando nos minutos finais, Roger, tem acho que mais uns 5 minutos aí, e tem 2 perguntas que eu quero fazer e depois a gente fazer ali um encerramento com algum insight valioso que você possa trazer aí para a galera que está nos ouvindo. 2 cariocas, amantes do Rio de Janeiro. A gente sabe disso. Eu moro em São Paulo, mas eu sou assim, o Rio de Janeiro para mim é Rio de Janeiro no céu, né? Então, vamos lá. Como é que é ser tendência para o resto do Brasil? A gente não estou querendo ser marrento aqui, né? Como muita gente fala dos cariocas, mas a gente sabe que a moda carioca é uma referência no Brasil. Como é ser uma referência e como é que é ver o mercado copiando, ou copiando acho que muito forte, mas olha o que a ViaMia fez, vamos fazer parecido? Como é que é ser essa referência? Eu acho que, de novo, assim, faz parte muito da nossa estratégia se fortalecer com qualquer coisa desse tipo. Então a gente olha pouco concorrência e procura olhar muito mais para dentro de casa e ver onde a gente pode surpreender a nossa cliente. Se outras marcas já estão surpreendendo as clientes deles com coisa que já foi feita, a gente quer surpreender a nossa cliente com coisa nova. Em termos de ser tendência, ligado, né? Eu acho que é uma responsabilidade grandiosa, valiosa, e só faz a gente trabalhar mais e melhor. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é um ponto importante.
trabalhar mais e melhor, né? A gente sempre vai olhar. E um ponto que você trouxe, eu acho que é até legal, de repente, a gente, só para desmembrar antes da pergunta final aqui, como é que é isso? Porque assim, a gente sabe que muita gente fica olhando para a concorrência. E eu conheço a história de vocês e você sempre fala isso em todo lugar que você vai. E me marcou isso que você falou de novo. Cara, a gente não olha a concorrência, a gente olha para dentro. E óbvio que a gente sabe, a gente conhece outros donos de marca que ficam, pô, fulano tá fazendo assim, vamos fazer também. E às vezes o fulano tá fazendo de um jeito, mas cara, que não é o jeito do teu jeito, né? E que acaba prejudicando muito mais do que acertando. Como é que é isso, cara? Como passar isso, acho que para a cultura da tua empresa, né? Fala, galera, não estamos nem aí para concorrência, vamos fazer o nosso. A gente já passou por altos e baixos nessa montanha-russa, que é o varejo, que é o Brasil e etc. Um franqueado meu falou, 1 ou 2 anos depois da pandemia, ainda muito na ressaca, que estava muito ruim o negócio dele. O negócio piorou muito, já foi muito melhor. O que a gente fala internamente? Não adianta ficar num desespero e tentar atirar para tudo que é lado. Continue com a consistência do seu negócio. Continue fazendo o que você tem que fazer, se colocando no lugar da sua cliente e não atirando para qualquer lado. Depois ele me falou o seguinte: Roger, 2 anos depois, naquela época eu te falei uma coisa e a foto estava ruim, mas o vídeo é muito bom. Então, a foto pode estar ruim, não quer dizer que o vídeo a longo prazo vai ser ruim. Não perca o foco. A gente procura não perder o foco. A gente procura não a gente procura não sair atirando para tudo que é lado. Muito menos quando tem uma grande tendência, onde está todo mundo ganhando dinheiro. Toma aí. Lembro que saiu um tamancão lá de madeira, que estava todo mundo ganhando dinheiro com aquilo. A gente chegou à conclusão que aquilo não é para VIA, não vai, a cliente VIA. Não era a cara do cliente, né? Não compra isso. Então, foge dessa tendência e não perde o foco. Boa. Bom, estamos encerrando aqui essa participação que para mim é muito especial por estar com você, que é um grande amigo e uma marca que eu sou literalmente apaixonado, apesar de não usar, mas tenho um carinho enorme pela marca. E acho que para a gente fechar, qual o conselho, Roger, dentro desses 25 anos, que eu acho que você já deu alguns, eu acho que foram, né, muito, muito valiosos, mas qual conselho, qual insight você daria para as marcas que estão aí trabalhando, correndo atrás, crescendo e indo para o mercado cada vez maior e mais desafiador que tem dentro do Brasil, né, que a gente já falou? A gente só parou para pensar em estratégia no 5º ano do nosso negócio. Hoje em dia o negócio nem nasceu, muita gente está pensando em 1000 estratégias sem saber se o cliente vai comprar aquela estratégia ou não. Então eu acho que startup é início, é feeling, go for it, vai dar cara a tapa, vai apanhar, não tem problema nenhum. Quando começou a ganhar consistência, entender qual a cultura do teu negócio, o público-alvo está funcionando e tal, aí sim se baseie fortemente em estratégia, mas sempre muito abraçado com o seu time. E quando eu falo time, gente, é ciclo. É o ciclo. Quem fornece o que for, é tecnologia, é produto acabado, é matéria-prima. Quem são essas famílias? Quem se preocupar com o ciclo? No nosso caso, a gente tem fornecedores, a gente tem funcionários, a gente tem franqueados, a gente tem clientes, a gente tem um ciclo enorme que, se a gente esquece de qualquer ponta, e a gente esquece, a gente pisa na bola, atrapalha a consistência do teu negócio. Então abraça essa causa, abraça essa turma e pense bem na estratégia no momento certo. Não, perfeito. Queria agradecer, Roger, foi um prazer imenso estar com você aqui mais uma vez, de todas as outras que a gente está junto. Passar um pouco para o pessoal da ExpoICon, um pouquinho da história, um pouquinho da tua, né, dos 25 anos de ViaMia e como você tornou, né, como vocês tornaram a ViaMia essa referência. De novo, falo referência porque eu sei o que vocês já bateram, o que vocês já lutaram, desde a época da Feira Hype até hoje. E queria agradecer em nome da ExpoICon e falar, pessoal,
Se vocês quiserem também saber mais informações, tem lá no site da ExpoCon. E como o Roger falou, o vídeo da palestra dele está lá. Assistam, que também tem alguns insights muito bacanas sobre essa vida aí da ViaMia no mercado brasileiro e no mercado carioca. Obrigado, Roger. Obrigado, Pedrão. Obrigado para a ExpoCon pelo convite. Samuel, obrigado. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. Valeu. Valeu.